Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Antônio Machado, professor de Marketing e Estratégia, professor da UNB, USP e NEPAD. Também atuo em algumas instituições, em alguns estados do Brasil, notadamente em Minas Gerais, de onde eu procedo. Sou professor da PUC Minas, da UFMG, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, como professor convidado. E atuo em algumas instituições, notadamente a UNA, Newton Paiva, Fundação Dom Cabral, como professor convidado, e também sou consultor do Grupo Fiat. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito de marketing varejista. Um tema bastante atual, interessante, e eu espero que vocês gostem do tema de hoje, como nós vamos tratar. Bom, para começar, marketing varejista. O que a gente fala sobre varejo? Qual a nossa intenção hoje? Olha, nós esperamos que ao final desse nosso contato, a gente possa definir o que é uma loja de varejo, identificar os diversos critérios pelos quais a gente segmenta uma loja de varejo e, essencialmente, descrever as principais decisões desse tipo de negócio e quais são os impactos das decisões de marketing varejista sobre os negócios de uma maneira geral. Bom, começar, varejo. O que é varejo? Vocês estão vendo aqui uma definição do professor Philip Kotler, que é uma das mais precisas a respeito do que vem a ser o varejo, né? Vamos ler junto aqui. Há inúmeros formatos de atacado e varejo no mercado. O varejo inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos consumidores finais para uso pessoal. Um varejo ou loja de varejo é qualquer empresa cujo volume de vendas decorre principalmente do fornecimento por unidade ou pequenos lotes. Então, quando nós estamos falando de varejo, nós estamos falando de venda diretamente a consumidores, a pessoas, indivíduos e famílias. Nós não estamos tratando de venda para organizações, empresas de qualquer natureza. Estamos falando de pessoas. Então vamos lá. O que é uma loja de varejo? Uma loja de varejo, então, já que ela tem a maior parte das suas vendas voltadas para os consumidores, elas podem se dividir em diversos critérios. A gente poderia classificar, por exemplo, quanto ao volume de serviço que ela presta, linha de produtos, a questão dos preços, quanto ela cobra em termos de preços relativos, ou a maneira como ela lida com preços, controle de distribuidores ou quem controla, e o tipo de grupo de loja, se ela pertence a algum grupo. Vamos lá. Primeiro critério, volume de serviço. Se a gente pensar em termos de diferentes produtos requerem diferentes quantidades de serviço agregado. Então nós podíamos classificar uma loja de varejo em três tipos. Aquelas lojas de autosserviço, as lojas de serviço limitado e as lojas de serviço pleno. O que vem a ser isso? A gente diz que é um autosserviço quando, o próprio nome já diz, uma coisa quase consequente, as pessoas, clientes, se encarregam no todo ou em parte de fornecer o seu próprio serviço. Como um supermercado, onde nós mesmos coletamos as mercadorias, somos responsáveis por acomodá-las no carrinho e até mesmo por empacotá-las na maioria dos lugares depois delas terem sido pagas no caixa. Bom, como essas lojas, esse tipo de loja floresceu a partir da década de 30 nos Estados Unidos, o surgimento dos supermercados. E a gente pode classificar o autosserviço com uma série de características. Por exemplo, lojas de desconto, lojas de bens de conveniência, supermercados, bens de alto giro, etc. Como exemplo, vamos pensar aí num Carrefour, lojas americanas, um Pão de Açúcar, alguma coisa do gênero. Por outro lado, em relação à quantidade de serviço, nós vimos que no autosserviço a gente praticamente não tem serviço do fornecedor, mas serviços da própria pessoa, do cliente, se provendo do serviço. Existe um outro tipo de loja que a gente chama de serviço limitado. O que é uma loja de serviço limitado? Você tem o que a gente considera uma venda assistida. É uma venda onde você tem bens de natureza comparável e você tem o concurso de um vendedor que vai auxiliá-lo na compra, no todo ou em partes dessa compra, dessas fases da compra. Por exemplo, num Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza, lojas dessa natureza.
E lojas de serviço pleno, já são lojas que oferecem bens de uma natureza mais específica, mais de luxo, onde você tem mais do que uma venda assistida, você tem uma pessoa que cuida de todo o atendimento da venda. Geralmente são lojas de departamento de primeira classe, onde o vendedor te acompanha muito, uma joalheria, onde você tem um atendimento, além de especializado, bastante específico, direcionado e personalizado. Uma loja de sons, uma loja de automóveis de melhor categoria. Muito bem. Se a gente pensar em termos de linha de produto, nós podemos classificar as lojas de varejo em lojas de especialidades, lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência e hipermercados. O que é uma loja de especialidade? É uma loja onde você tem uma linha restrita, muitas vezes até só um tipo de objeto, ou de produto, ou de serviço. Por exemplo, uma floricultura, numa loja de brinquedos, uma loja de informática. E essas lojas, às vezes, podem ser super especializadas. Eu posso ter uma loja de linha única, uma loja só de roupas, uma loja só de informática, uma loja de linha restrita, por exemplo, roupas masculinas, roupas infantis, e uma loja que seja super especializada, como, por exemplo, uma boutique, uma loja de alta moda, uma confecção sob medida, ou lojas como, por exemplo, uma loja especificamente só de lustres dentro de material elétrico, ou de uma software house que se dedica somente a fazer um determinado tipo de produto. Loja de departamento. O que é uma loja de departamento? Aquilo que provavelmente a maioria de nós conhece como modelo, padrão de lojas que tem uma série de departamentos, cada um deles especializado numa determinada linha de produto. E você tem lojas que podem se especializar até mesmo num só tipo de produto com diversas linhas. Por exemplo, uma loja de móveis de departamento. Então você pode ter um departamento que venda móveis para a cozinha, um departamento que venda móveis para a sala de estar, um departamento de mobília para o quarto, mobília infantil e assim por diante. A tendência desse tipo de loja não é muito promissora, né? Lojas de departamento têm enfrentado muitas dificuldades, porque historicamente elas surgiram muito nos centros de cidade, em áreas centrais, onde é muito mais elevado o custo de manutenção. Em função disso, muitas lojas de departamento famosas no Brasil já se foram e fazem parte hoje da nossa história. Mapping, Mesbla e uma série de outras, mesmo Sears. Né? Por quê? Exatamente dessa dificuldade com o surgimento de novos tipos de varejo, como a gente vai falar mais tarde. Os supermercados é uma outra tipo de loja em relação à linha de produto, onde você tem grandes lojas com margens pequenas e baixo custo de mercadoria, mas que vende um volume elevado e trabalha essencialmente no autosserviço, self-service. Vende, na maioria das vezes, materiais de limpeza, higiene doméstica e pessoal e produtos dessa natureza, gêneros de primeira necessidade. Muitas vezes formam, inclusive, cadeias de lojas. Quais são as grandes dificuldades que os supermercados enfrentaram recentemente? O crescimento dos hipermercados. Porém, com uma série de modificações no ambiente econômico e no comportamento do consumidor, os supermercados têm ressurgido, como as lojas específicas de bairro, as lojas próximas de vizinhança, e eles têm brilhado novamente dentro desse cenário com uma intensidade muito grande. Pão de açúcar, por exemplo, poderia sintetizar tudo que a gente está falando de supermercado. Lojas de conveniência. São lojas que tentam dar, como o próprio nome diz, conveniência para que as pessoas tenham facilidade de aquisição de produtos e serviços. Por exemplo, uma banca de jornais hoje é uma loja de conveniência. Nós lembramos muito de loja de conveniência daquelas de posto de gasolina, de postos de gasolina que durante um tempo floresceram e que hoje já não estão mais com a mesma intensidade no país. Mas uma loja de conveniência, o que ela vai procurar vender, o que ela tem? Coisas que as pessoas compram por impulso, produtos de pequeno valor, normalmente coisas desse sentido. Uma banca de jornais, né, que a gente estava começando a falar, é uma espécie de loja de conveniência, onde você tem produtos de toda a natureza, inclusive jornais e revistas, e uma série de outras variedades. As lojas de conveniência tradicionais, como aquelas de postos que a gente estava acostumado a ver abertas 24 horas por dia, enfrentaram grandes dificuldades em função de
custo elevado, baixo volume de vendas, preços que não eram muito competitivos em função do baixo volume que elas compravam e sem muito poder de barganha. Aí chegamos nos hipermercados, que são uma espécie de supermercado grande, né? Com grandes espaços, grande sortimento, e que além de ter aquela linha dos supermercados normais, eles têm uma linha muitas vezes de eletrodoméstico, de rádio, televisão, de equipamentos de som e outros aparatos, brinquedos, que normalmente a gente não vai encontrar num supermercado. A par de todas essas coisas, é muito comum que nos hipermercados a gente tenha uma característica, muitos checkouts e uma série de lojas em volta que geram, ou que foram feitas para gerar conveniência em serviços, como por exemplo, chaveiro, revelação de foto, lanchonetes, restaurantes, características desse gênero. E temos também os varejistas de serviços, que são hotéis, hospitais, motéis, bancos, empresas de serviço de uma maneira geral, que prestam serviços diretamente ao consumidor. Empresas de diversão, parques, assistência técnica, salão de beleza, seriam exemplos desses varejos de serviços. Quanto aos preços relativos, que é um outro critério pelo qual a gente separa as lojas. Preço relativo significa assim, em relação à qualidade do produto e aos serviços prestados. Eles têm uma ligação muito grande. Então nós temos lojas que procuram ter preços sempre mais baixos, sempre ofertas ou preços consistentemente baixos. O caso, por exemplo, de lojas de desconto, que não é o preço baixo uma oferta. Regularmente ela tem preço baixo, caracteristicamente com margem pequena e grandes volumes. Um Walmart é um exemplo desse tipo. Ela procura ser uma loja que trabalha com o preço menor possível justamente para minar a concorrência e obter grandes volumes de venda. Então essas lojas de desconto podem inclusive ser lojas de departamentos, como é o caso do Walmart, em que há essa característica do preço baixo. É muito nebulosa essa diferença se é uma loja de departamento ou uma loja de desconto. Na realidade as características se superpõem. Nós temos também um tipo de loja que a gente chama de ponta de estoque, que é destinada a vender produtos que já tiveram, por exemplo, uma determinada época de moda, como é o caso de ponta de estoque de confecções, assim como você tem ponta de estoque de eletrodoméstico, algumas lojas costumam fazer uma concentração em uma loja ou num depósito de materiais que foram utilizados nos mostruários, ou materiais que foram recuperados de credores inadimplentes e que, portanto, teria algum grau de uso, e fazer disso uma loja onde você teria uma espécie de ponta de estoque tentando recuperar parte desse prejuízo. E, além disso, você tem também lojas da fábrica, né? Lojas de fábrica, onde são normalmente encontrados produtos que, apesar de terem saído de linha, podem ainda ter utilidade para o cliente. E, paralelamente a isso, a gente tem um outro tipo de loja, que a gente chama loja de showroom, ou loja de mostruário, onde você tem produtos muitas vezes importados. Isso começou com uma característica muito interessante de produtos importados, ou produtos que você compra sob encomenda. Por exemplo, lojas de cortina, uma loja onde você tem venda de cozinhas planejadas. Um arquiteto normalmente faz um projeto, as coisas são feitas sob encomenda e assim por diante. Aí caímos numa outra categorização, que são as organizações de varejo. A maioria das lojas de varejo é independente, ou seja, elas têm donos que são pessoas que não têm uma ligação mais formal uma com a outra. E a minoria forma redes corporativas ou cooperativas ou redes voluntárias. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. O que é uma rede corporativa? É um grupo de lojas, por exemplo, lojas de departamento, ou de variedade, de especialidade, que formam um conjunto dominado por um mesmo dono. Por exemplo, quando você pega um Walmart, Ponto Frio, Arapuã, elas são, na realidade, uma cadeia de lojas cuja propriedade é detida por um determinado grupo, que detém a propriedade de todas as lojas. Cooperativas e redes voluntárias, quando você se junta, né, ou a uma união em torno, por exemplo, de um atacadista, de um fabricante, como uma associação dos revendedores Volkswagen, seria o caso.
Então, são as redes voluntárias ou cooperativas. As organizações de franchise, dentro disso, dessas organizações de varejo, são uma espécie de organização à parte assim, muito interessante, que tem uma dinâmica muito legal em termos do desenvolvimento do varejo em todos os lugares do mundo. Uma organização de franchising é uma reunião de um franqueador com franqueados, um franqueado ou mais franqueados, onde você tem em torno de um único produto ou de uma linha de produto específica ou de um método de operação, como é o caso do McDonald's, e que você tem uma marca registrada que é utilizada por todas as pessoas que fazem parte dessa rede. O franquia é um meio muito utilizado para distribuição de produtos e onde a gente tem uma intensa movimentação, principalmente de pequenas empresas ou empresários, às vezes nem tão pequenos, que se unem a empresas de sucesso para justamente tentar replicar esse sucesso. É o caso de franqueados do McDonald's, videolocadoras, Blockbuster, por exemplo, academias de ginástica, locadoras de automóveis. É muito comum esse tipo de organização de franchise. E conglomerados de comercialização. O que é um conglomerado de comercialização? Pelo nome parece assim meio esquisito, mas a gente vê que é uma coisa bastante familiar. Quer ver? É quando você tem o controle central de várias formas de varejo. Vamos lembrar das casas Sendas, como é que eram, né? Você tinha o supermercado Sendas, os hipermercados Bon Marché, o pessoal detentor da propriedade das Sendas também tem interesses e ações em shopping center, propriedade de shopping center. Em Minas Gerais, por exemplo, há um grupo chamado, um grupo que tem o nome de Carbel, né, que é revendedor essencialmente da Volkswagen, que é dono, além da concessionária, você tem um banco associado, uma área de veículos usados e uma lanchonete ou um consórcio, enfim, eles são detentores de várias formas de varejo. Bom, agora chegamos no aglomerado de lojas. Olha só que interessante como é que isso está na nossa vida aqui. É uma concentração para você gerar, uma concentração de lojas de varejo para você gerar conveniência, atrair clientes e fazer esse trabalho. O aglomerado de lojas mais característico que a gente conhece é um centro comercial, o centro da sua cidade, onde estão localizadas uma série de lojas que, de alguma forma, geram conveniência para as pessoas, que gera conveniência para as pessoas. Por exemplo, bancos, lojas de confecções, roupas prontas, tecidos, esporte. Nas cidades, em praticamente todas as cidades, existe sempre um local onde essas empresas começam a se concentrar e que a gente chama de justamente centro de cidade. Não necessariamente é um centro geográfico, digamos assim, mas é um ponto onde as pessoas se concentram e daí essa característica. Um shopping center, que é um aglomerado de lojas, é uma espécie de centro de cidade programado. Então, quando a gente fala de um shopping center, nós estamos falando de um aglomerado planejado e administrado de tal maneira que ele tenta reproduzir um mini centro de cidade, tentando tirar as desvantagens óbvias de um centro de cidade comum, normal, e agregar as vantagens que a gente poderia ter nesse agrupamento de lojas. Então você tem um ambiente totalmente controlado, inclusive com ar-condicionado, iluminação dimensionada para dar os efeitos que se quiser programar, um lugar mais claro, uma praça de alimentação, um local onde aparentemente entra diretamente a luz do sol e que as telhas são transparentes, outros locais mais aconchegantes e assim por diante. Então é um mini centro de cidade. E a gente tem basicamente dois tipos de shopping. Nós temos os shoppings regionais, que têm uma influência maior, são shoppings que concentram um maior número de lojas, e os shoppings locais, menores, que a gente conhece muito como shopping de vizinhança, onde você tem um número de lojas menor e direcionado para atender aquele público local. Uma das características do shopping é que ele normalmente tem uma loja âncora, ou algumas lojas âncora. Aquelas lojas que costumam trazer um grande tráfego de clientes e que trazem também prestígio para os shoppings, né? Como lojas de serviço, além dessas lojas âncora, lojas que propiciam aí serviços como serviços bancários,
cinema, salão de beleza, videolocadora, área de lazer. E uma coisa muito interessante de shopping é que ele tem uma rotatividade, inclusive programada, de lojas. Normalmente, os administradores de shopping centers costumam deixar uma certa reserva técnica, não alugam todas as lojas, porque se for interessante eu incorporar um tipo de loja que de repente atende melhor o consumidor no momento, entrou na moda, vou tentar dar um exemplo. Provavelmente vocês se lembram que há alguns anos começaram a surgir casas de boliche, um tipo de diversão muito interessante. Se o shopping se interessa em ter uma loja desse tipo, um centro desse de diversão, ele pode reservar um espaço e inclusive locá-lo em uma situação privilegiada, né, para esse locador. Ele pode facilitar o aluguel, ou diminuir sensivelmente, fazer uma parceria, que é muito interessante. Da mesma forma, num shopping, muitas vezes se busca um certo equilíbrio da concorrência. Por exemplo, se eu tenho um determinado número de lojas de moda feminina e uma loja vai deixar o shopping, eu posso tentar atrair uma loja similar para não perder a quantidade de lojas que concorrem entre si e que no seu conjunto dá uma característica àquele local do shopping. Da mesma forma, há incentivos para que as empresas, as lojas se associem ou não ao shopping de tal maneira que a gente possa ter um ambiente o mais controlado possível para atender justamente a essas mudanças do consumidor. Por isso, depois que a gente já conheceu um pouquinho as características do varejo, está na hora da gente pensar então sobre quais são as principais decisões que a gente toma nesse tipo de loja, que é o cerne da nossa questão. Nós estamos tratando de decisão, né? Isso é que é o mais importante. Muito bem. Quais são as principais decisões que a gente tem que tomar numa loja de varejo ou no marketing varejista? Primeiro, antes da gente saber que tipo de decisão ou quais são os pontos sobre os quais nós tomamos decisão, precisamos considerar que o objetivo dessas decisões é sempre gerar novas estratégias ou atender a novas estratégias para você atrair e manter os seus clientes. No passado isso era mais fácil. A gente se lembra de um tempo onde a concorrência era sensivelmente menor, a velocidade da mudança não era tão grande e a gente tinha uma característica, por exemplo, de lojas que tinham produtos exclusivos em grande parte e podiam prestar serviços melhores ou um maior número de serviços para os consumidores. Se a gente olhar a realidade hoje, acompanha aqui comigo. Nós temos produtos que não são, às vezes, tão exclusivos e é muito difícil que você tenha lojas com produtos totalmente exclusivos, né, exceto, obviamente, em segmentos de maior luxo. Os sortimentos dessas lojas são, em grande parte, similares. Imagina o sortimento de um supermercado com outro supermercado, de uma loja de departamento com outra loja de departamento. Elas se equivalem na maioria das vezes. E as lojas, então, acabam ficando muito semelhantes. Não há um apelo, alguma coisa que possa diferenciá-las. E os serviços, muitas vezes, se deterioram com decisões tomadas por muitos varejistas que, por exemplo, ao demitirem empregados de salários maiores para tentar fazer economia, ou demitir pessoal e trabalhar com menos gente, acabam deteriorando os serviços e há uma pressão muito grande. Nós vivemos numa época em que há uma pressão para prestarmos cada vez serviços em maior número e maior qualidade e, ao mesmo tempo, ter um custo baixo para sermos competitivos. Então, isso é uma pressão que antigamente não tinha essa mesma intensidade. Da mesma forma, nós lidamos com uma outra variável que é fundamental nessa mudança, que são os clientes melhor informados. Eles estão muito mais bem informados e conhecem mais sobre preço, pesquisam e têm muito mais experiência. E com isso, dentro da mesma qualidade, eles vão olhar a questão do preço. Hoje, lidamos com clientes então, que estão muito melhor informados e que, dentro da mesma qualidade, vão buscar fazer a competição por preço. E a loja, então, o varejista, os decisores de varejo, precisam tomar decisões sobre os seguintes aspectos. Acompanha comigo aqui no slide. Mercado-alvo. Eu preciso pensar a respeito disso. Nós vamos detalhar cada um deles já já. Sobre o sortimento de produtos e serviços, ou seja, sobre a quantidade e a variedade dos produtos e serviços que eu tenho na loja. Sobre preço, que é um aspecto importante. Por
mais simples que possa parecer, obviamente, o preço é um componente importante no processo de decisão do consumidor. Mas, obviamente, muitos consumidores estão dispostos a pagar preços maiores se eles recebem serviços de melhor qualidade. Então, de repente, a gente pode ter muitas considerações por aí. Outro aspecto importante das decisões é a promoção, que diz respeito à comunicação da loja, dos produtos, enfim, a inserção dessa comunicação junto aos consumidores. E a localização, que nós vamos ver que tem um aspecto, um papel aí fundamental. Então, todas essas decisões, no seu conjunto, elas têm o condão de fazer com que a loja adquira uma certa personalidade. Se a gente analisar bem, é esse conjunto de decisões que faz com que a loja tenha uma característica que seja muito diversa da outra. Então, essas decisões são extremamente importantes da gente estudar. Então, vamos em frente. Decisões de mercado-alvo, nosso primeiro objeto de decisão. Quando a gente fala de mercado-alvo, a gente deve se lembrar de posicionamento. O que é posicionamento? Vamos dar uma recordada aqui. Posicionamento é a imagem que a pessoa tem, o consumidor tem, com respeito a produtos, serviços ou instituições ou organizações em relação aos concorrentes. Então, por exemplo, se eu falar o nome de um produto, vou falar o nome de um produto aqui que todo mundo conhece, digamos, Omo. Quando eu falo Omo, essa marca, ou quando falo Coca-Cola ou qualquer coisa assim, na nossa cabeça imediatamente vem uma série de associações. Digamos que viesse assim, por exemplo, é o melhor sabão em pó, ou é o refrigerante preferido, ou mais gostoso. Então, a posição que esses produtos ocupam na minha mente é uma posição privilegiada. Quando a gente está falando sobre mercado-alvo, no fundo nós estamos falando sobre posicionar a nossa loja de varejo na mente dos consumidores, desse nosso público-alvo. Então, eu preciso decidir aspectos importantes desse posicionamento, como, por exemplo, qual é o poder aquisitivo das pessoas que eu quero atingir, ou que tipo de pessoa é essa para a qual eu direciono as minhas atividades. Sobre a variedade em relação ao sortimento. Por exemplo, a variedade atende ao gosto dessas pessoas, desse mercado-alvo? Então eu tenho que saber que desse mercado-alvo, o que exatamente as pessoas querem, o que elas compram, que quantidade e assim por diante. A minha intenção vai ser ter mais variedade ou ter mais essa questão de menos variedade, um sortimento menor dentro da variedade. Conveniência. Eu vou gerar conveniência para ter preços baixos, ou eu não vou gerar e ter preços mais altos, ou eu vou gerar mais serviços e cobrar um valor mais elevado por esses serviços. Quais são as mensagens e as mídias que eu vou emitir? Então, eu preciso decidir a respeito disso. Decoração da loja. A decoração da loja interfere muito numa coisa que a gente chama de atmosfera de serviço, atmosfera de loja, na qual nós vamos tocar daqui a pouco. E todas essas decisões precisam apoiar a posição que foi escolhida para ser a posição ocupada pela loja na mente dos consumidores. Em resumo, todas essas decisões vão desaguar na seguinte questão: eu quero ser algo para alguém ou quero ser algo para todos? Cada vez mais, todas aquelas lojas que tentam ser alguma coisa para todo mundo, acabam não sendo nada para ninguém. Então você precisa tomar muito cuidado, isso não é uma regra geral, é possível ter, mas os investimentos para isso seriam bastante elevados. E de uma maneira geral, aqueles varejistas que se direcionam para ser algo para alguns, conseguem um melhor posicionamento e, consequentemente, ter mais sucesso. Essas decisões de mercado-alvo são tomadas, por exemplo, vamos dizer aí, lojas Renner. Pensa e compara lojas Renner com C&A. Elas têm uma série de coisas em comum e uma série de coisas diferentes. Se vocês analisarem o público-alvo de cada uma, por mais parecido que seja, é diferente. Se vocês analisarem a política de precificação, a política de variedade de sortimento, o tipo de moda, o tipo de pessoa que frequenta, tudo isso pode mostrar que lojas aparentemente muito similares ou muito semelhantes têm uma série de coisas
bastante diversas, que são da sua própria personalidade, em função das decisões que foram tomadas para isso. E aí nós temos uma série de outras lojas, né, que podemos exemplificar como Shopping, um Barra Shopping, Marisa, Nova Brasília, lojas americanas, com outras lojas de desconto de departamento e assim por diante. Todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão desse tipo, uma coisa que a gente precisa fazer é sempre lembrar de que nossas decisões devem estar embasadas em informações. Portanto, é preciso pesquisar periodicamente para ver se as decisões que nós estamos tomando estão nos levando para o caminho certo ou para o caminho que a gente está querendo. Mais ou menos, talvez com um pouco de exagero, mas eu arriscaria dizer que todos os dias, quando um varejista abre a sua loja, ele tem que pensar sempre que ele está, naquele dia, tomando decisões que vão implicar sempre em ou mudar a loja ou mudar o mercado-alvo. Por quê? Vamos tentar exemplificar. Se você tem uma loja que permanece durante muito tempo sem alguma mudança, a maioria dos consumidores acaba se cansando e se afastando. Então, se você não mudar a sua loja e acompanhar os novos tempos, você vai mudar de público-alvo. Aquelas pessoas que frequentavam a sua loja, elas vão se direcionar para outros estabelecimentos. Por outro lado, se você quiser manter esse mesmo tipo de público, você precisa estar acompanhando as mudanças desses consumidores e mudando constantemente as lojas. Vamos ver algumas coisas práticas aí, por exemplo. Supermercado ou hipermercado. É muito comum que você veja de tempo em tempo uma reforma. Estão reformando o piso, mudando a iluminação, mudam alguma coisa de lugar na gôndola ou a localização de produtos ligeiramente. Um barzinho que você frequenta. Se você não vir nenhuma modificação ao longo dos anos, provavelmente vai perder um pouco da graça de frequentar esse lugar. Então, esse lugar precisa estar sempre se movimentando e se atualizando, de tal maneira que ele consiga acompanhar a sua mudança de gosto, as mudanças que ocorrem no meio ambiente e oferecer novos produtos, serviços, enfim, mudar essa maneira pela qual se direciona. Sempre lembrar isso. Se eu não mudar a loja, o mercado-alvo muda e eu vou perder os clientes. Se eu tentar acompanhá-los, eu tenho uma chance de mantê-los. Essas decisões, então, são aquelas que direcionam, né, o posicionamento dentro do mercado-alvo. Vamos lembrar sempre, ou mudar a loja ou mudar o mercado-alvo. Decisões de sortimento de produtos e serviços. Bom, sortimento de produtos e serviços nós vamos analisar. O sortimento de produtos, o composto de serviço que está agregado a isso e aquilo que a gente chama de atmosfera de loja. O que é sortimento de produtos e serviços, ou quais são as decisões ou as características disso? Nós temos que analisar algumas coisas aí fundamentais, que vão ligar duas variáveis, da abrangência e a profundidade. A abrangência, vamos pensar em termos da extensão, e a profundidade, a quantidade, né, de variedade dentro dessa coisa mais extensa. Eu posso ter nessa situação, com essas duas variáveis, 4 situações diferentes. Eu posso ter um sortimento que seja restrito e superficial, ou seja, tenho pouca variedade e pouca variação dentro de cada uma das marcas ou de estilo de produto. Ele pode ser restrito e profundo, por exemplo, eu vendo só um tipo de produto, mas tenho todas as variedades dele. Vamos colocar um exemplo concreto. Digamos em termos de restrito e superficial, sou vendedor de eletrodoméstico na minha loja de varejo. Eu tenho poucas marcas de TV, então 3 ou 4 marcas, Philips, Sony e digamos aí, sempre Toshiba. Dentro dessas, eu tenho 1 ou 2 modelos de cada um. Se ele for já restrito e profundo, eu tenho essas 3 marcas, mas eu tenho TVs de 14, de 20, 29, 34, 37, eu tenho uma profundidade dentro das mesmas marcas. Uma outra situação é você ter um estoque ou um sortimento amplo e superficial. Eu tenho 10 marcas de TV, mas tenho pouca variedade dentro de cada marca. Da mesma forma, pode ter amplo e profundo. Eu tenho 10 marcas de TV e tenho muita variedade dentro de cada marca, muitas opções. É claro que nesse último caso, eu vou gastar muito mais dinheiro em termos do estoque e da manutenção do estoque. É um capital que vai ser representativo. E em função disso,
vai a qualidade também dos produtos, que eu tenho sortimento, que pode ser de produtos de maior ou de menor qualidade do ponto de vista do cliente. Então, em função disso tudo, quanto ao sortimento de produtos, nós sabemos que estratégias de diferenciação em relação aos concorrentes são importantes. Por exemplo, eu vou ter marcas exclusivas, eu vou ter promoções de impacto, ou você, uma loja especializada o bastante para poder ter produtos e serviços que se diferenciem dos demais. Então, o sortimento, essa estratégia de diferenciação, pode ser, por exemplo, muitas lojas de eletrodomésticos que comercializam marcas como Sony, Pioneer, etc. São lojas que têm uma certa especialidade e são diferentes das demais, porque nem todas elas vão ter essa mesma quantidade ou qualidade de produto. E algumas lojas podem ser de maior especificidade e até especialidade. Por exemplo, uma loja de brinquedos, né? Uma loja de livros raros. De tal maneira que, quando eu falo de sortimento de produto, ele também é importante nessa caracterização do posicionamento da loja. E administrar esse sortimento é de extrema importância. Muitas vezes eu chego a dizer que a maneira pela qual uma loja de varejo administra o seu estoque é determinante do sucesso ou fracasso que ela vai ter, inclusive financeiramente. Por quê? É preciso administrar de tal maneira que, em termos de variedade, o cliente encontre o que ele procura e, ao mesmo tempo, eu não tenho que ter todas as opções, porque isso demandaria um capital de giro mais elevado. Então, para isso, a gente trabalha muito com uma curva ABC, onde você tem os produtos classificados, né, em A, B e C, diversas categorias, daqueles que são mais essenciais, mais procurados, outros que são menos procurados, ou que eu tenho menor intensidade ou menor giro na venda, e eu procuro administrar o estoque dessa maneira. E sempre tomando cuidado de que os produtos A não devem faltar na loja, porque isso poderia levar à perda de vendas, inclusive dos outros produtos, e que eu tenho que ter uma boa política de suprimentos e contato com os meus fornecedores para que esse processo seja perenizado e que a gente tenha um giro adequado. Vou tentar dar um exemplo. Dentro da área de supermercados. Imagina um supermercado onde eu não encontre produtos. Digamos que você entra num supermercado, não sei se já aconteceu com algum de vocês, e você não encontra lá sabão Omo, não encontra Coca-Cola, não encontra a cerveja que você gosta. Provavelmente você vai pensar, puxa, quem é que faz o suprimento disso? Esse supermercado não tem boa qualidade? Será que ele está indo bem financeiramente para faltar esse tipo de produto? Esses produtos, a gente costuma chamá-los de produtos que geram tráfego de loja. Então, são produtos cujas marcas são tão importantes para o consumidor que eles procuram especificamente por elas e, em função disso, eles fazem as suas compras nos locais onde esses produtos sejam comprados, estejam estocados, onde haja uma constância desse estoque. Então a gente não pode deixar faltar esse tipo de produto na nossa loja. Toda loja de varejo tem produtos que são de natureza A, né? Então, como eu disse que o produto A não pode faltar, vamos tentar fazer um pequeno raciocínio aqui comigo. Para você que está me vendo aqui, que produto para você é A? Aquele produto que não pode faltar, por exemplo, no supermercado onde você faz compra. Que produto é A nos lugares que você frequenta em termos de loja de varejo? Vamos raciocinar, se você lida no varejo com pessoas que são suas, né, os seus clientes, que produto é A para os seus clientes? É uma coisa interessante da gente pensar. Composto de serviço é o nosso próximo critério. De que se compõem os serviços que a empresa pretende entregar aos seus consumidores aí de varejo? Então, os serviços que uma loja presta podem ser de diversas naturezas. Nós temos, por exemplo, serviço de entrega, um atendimento personalizado, assistência técnica, propiciar devolução e troca de mercadorias diretamente na loja, ter estacionamento, prestar serviços bancários, serviços em horários estendidos, demonstração, degustação, manutenção, reclamação, enfim, o conglomerado que você tem dentro dos serviços.
Dentro disso tudo, há uma tendência muito grande hoje de que as lojas tendam a ter, em termos de prestação de serviço, aquelas que têm serviços mais complexos e mais completos, que a gente tenha vendedores que se transformaram em consultores de compras, em consultores de negócios que vão te orientar na compra, por exemplo, de uma roupa mais adequada, de um som que tenha a característica adequada para o ambiente onde você vai usar, assim por diante. Você pode ter projetos personalizados, embalagens, e algumas lojas começam até, né, já dão até mesmo confortos, como, por exemplo, ter fraldário, berçário, playground, restaurante, lanchonete, obviamente, dependendo do tipo de estabelecimento. E uma coisa que tem sido muito comum nos últimos tempos, isso é característico até de shopping centers, ter shows, desfiles, exibições, exposições, serviços dessa natureza que atraem bastante o cliente. E aí nós chegamos num ponto que eu acho muito interessante, vamos ver se você concorda comigo, que é o que a gente chama de atmosfera de loja. Às vezes a gente nem percebe, mas todo aquele conjunto de aparato físico, as coisas tangíveis que a gente vê, né, nas lojas, a iluminação, a altura lá do pé direito, né, até a altura do chão até o teto da loja, a disposição dos produtos, as ações de merchandising, todas elas levam a criar o que a gente chama de atmosfera de loja. O que é atmosfera de loja? É um conjunto de sensações e impressões que as pessoas têm quando estão num determinado ambiente. E quando a gente fala atmosfera de loja, não é só a loja de varejo tradicional. Por exemplo, a atmosfera de um banco. Provavelmente você vai ver assim, uma série de equipamentos, computadores, pessoas que estão se movimentando, registrando contas, sacando no caixa automático. Isso tudo cria um clima daquele tipo de serviço, de atividade que é desempenhado naquele ambiente por aquela loja. Se você tiver um ambiente, digamos, de um varejo de serviço de diversão, nós estamos numa boate, por exemplo, num clube noturno. Obviamente você não espera que tenha uma música tranquila, que haja uma iluminação bastante intensa e que as pessoas estejam conversando em voz baixa. O ambiente não é apropriado para isso, é exatamente o contrário. Então essas sensações que se criam e a maneira pela qual o varejista propicia que essas sensações ocorram, a gente chama de atmosfera de loja e de criar o ambiente adequado dentro dessa atmosfera. Então a gente precisa criar o ambiente adequado para o desempenho das atividades. Por exemplo, pelo layout físico da loja, a gente pode sentir que a loja tem uma certa bagunça, que é desorganizada, ou que ela é aconchegante, que ela é confortável, que ela tem uma atmosfera clean, ou que ela é moderna, antiga, ou que ela é aconchegante, ou que é uma loja onde eu me sinto bem ou onde eu me sinto mal, por uma série de razões. Um ambiente alegre, sofisticado e assim por diante, são todos exemplos de atmosfera de loja. E a atmosfera, obviamente, precisa ser adequada, então, ao ambiente que a gente está trabalhando, né? A atmosfera de loja também, quando você tem uma loja de departamentos, você precisa criar atmosferas distintas conforme sejam distintos os departamentos. Então você tem isso, pode ser criado através de uma iluminação. Vamos pensar numa loja onde você tenha uma mega store, né? Uma loja onde você tem um varejo, onde você vai encontrar livros, revistas e coisas similares, material de informática. Você pode criar em cada ambiente uma situação diferente. Numa mega store, por exemplo, você vai ter um ambiente onde você tem livros infantis e um mobiliário infantil. As crianças naturalmente vão se assentar, pegar livros para colorir. Aquilo criou uma atmosfera para ela. Você pode ter um outro ambiente onde nós vamos ter livros de filosofia, livros de negócios, de administração, de direito. E você pode criar ambientes específicos para que as pessoas que estão lá fazendo compra desse tipo se sintam bem dentro daquilo que foi programado para que ela se sentisse. Então, iluminação, limpeza, cores, sons. E uma coisa extremamente importante que às vezes escapa a nossa atenção, o odor, né? O cheiro da loja. Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, quando você entra num avião da TAM, que ele tem um cheirinho da TAM. Se você olhar no compartimento de bagagem, que fica, né, lá em cima, onde a gente coloca bagagem, se você olhar ali, muitas vezes você vai encontrar um pequeno sachêzinho escrito cheirinho da TAM
e atrás tem a empresa que desenvolve esse material, porque isso cria um clima, uma atmosfera onde você coloca uma situação em que só aquele ambiente, aquela loja tem aquele tipo de cheiro. Então é muito comum hoje que haja desenvolvedores de odores para lojas específicas. Então se você, por exemplo, tem uma loja de varejo que você conhece, ou onde você trabalha, ou no banco, você pode criar um odor específico para o estabelecimento onde você trabalha, para que os clientes se sintam à vontade, né? Hoje tem bastante gente que trabalha com isso no mercado. Decisões de preço. Preço é um fator crucial em termos de decisão de compra e de posicionamento. Nós todos temos uma tendência a acreditar que produtos de preço mais elevado são de melhor qualidade e produtos de preço mais baixo são de pior qualidade. Obviamente, isso é uma generalidade. Não necessariamente isso será verdade, porém, na maioria dos casos, tende a ser uma verdade. Então, como é que é o posicionamento da loja que nós estamos falando? Ela tem um preço mais baixo, um preço mais alto? Esse preço precisa estar adequado ao mercado-alvo, ao sortimento de produto e ao sortimento de serviços. Então, isso é todo um conjunto de fatores. E juntando isso tudo para complicar, a concorrência, que também está querendo disputar com a gente. Então, a partir daí, nós podemos ter, caracteristicamente, lojas que têm altas margens sobre os produtos, sobre o preço da venda e, consequentemente, seguramente vão ter um menor volume de venda. Não porque estejam vendendo caro, mas é uma característica de que produtos de maior valor agregado vão ser vendidos em menores quantidades do que produtos de valor agregado mais baixo, onde a margem sendo mais baixa, você vai lidar com um volume mais elevado. Geralmente nas lojas de desconto, produtos de massa, enquanto os primeiros são característicos de boutiques e lojas especializadas. Essa determinação do preço, levando em consideração todos esses fatores, fazem com que você, em termos da loja, tenha o raciocínio de analisar qual o custo que você tem, qual o preço da conveniência que você gera para o consumidor e a percepção que o cliente tem da loja. E do ponto de vista do cliente, ele sabe que se ele quiser mais conveniência, ganho de tempo, utilidade, etc., ele vai ter um preço maior a pagar por essas comodidades, esses confortos. Vamos dizer que você tem uma loja onde as coisas são todas self-service. Você não espera que seja o mesmo preço de uma loja onde você tem um vendedor atendendo. Essa segunda seguramente terá um preço mais elevado, mas uma prestação de serviço mais apurada, mais sofisticada do que no primeiro caso. E aí você tem também a manipulação do preço, né, em termos promocionais. Você pode fazer preços baixos, eventualmente, para atrair clientes. Você pode fazer preço para atrair tráfego de loja. Eu me lembro de um supermercado que, numa determinada época, colocou o preço do sal, especificamente o sal, a 1 centavo. Provavelmente as pessoas não iam comprar toneladas de sal por causa disso. Mas o fato do preço estar a 1 centavo gerou uma imagem tão positiva de posicionamento de preço baixo de oferta que durante o período em que essa oferta estava vigindo, havia filas maiores no supermercado e, obviamente, as pessoas não estavam comprando somente o sal. Alguns supermercados utilizam isso muito bem, colocando preço de produtos essenciais mais baixos para atrair os consumidores e, obviamente, ganhando no mix total de venda que faziam para esse. De uma maneira geral, você pode usar preços para liquidação, por exemplo, liquidação de estoque. Poderia montar um exemplo, digamos assim, você tem uma mercadoria que vendeu 70% do seu estoque a preços normais. É muito comum que você tenha que dar algum desconto, digamos em 20%, e que 10% no máximo você vai vender pelo custo. Por quê? Você vai fazer um mix de preço para liquidar seu estoque quando ele estiver fora da temporada, por exemplo, numa ponta de estoque, ou quando ele tiver ultrapassado o período em que ele estava na moda. E a administração financeira dos estoques, que a gente tocou aqui anteriormente, há alguns minutos, e que é fundamental. Se você pensar bem, se você não souber administrar seu estoque e souber lidar financeiramente com ele, é provável que terá maior dificuldade de ter sucesso. Um dos segredos dos supermercados, hipermercados, é exatamente, e acredito que todo mundo sempre comenta isso, acredito que todo mundo saiba, que você deve comprar com um período tal de prazo de pagamento, com um prazo tal de pagamento, que você consiga fazer a venda
com um prazo menor e tenha uma sobra de caixa durante alguns dias, não só para fazer aplicação em termos financeiros, mas também para fazer aplicação em termos de pagar os seus fornecedores e usar isso como capital de giro. E, finalmente, as decisões de promoção, aí, onde nós temos, né, dentro desse grupo, né, finalmente, os instrumentos de propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e de relações públicas, sobre os quais nós precisamos tomar decisão. Devemos decidir, por exemplo, quais são os meios de comunicação que nós vamos utilizar: jornal, revista, rádio, folheto, distribuição de folheto no farol, no sinal, né, no semáforo de uma maneira geral, distribuição de panfletos, mandar uma distribuição mais direcionada nas casas, em torno da vizinhança, enfim. Existem várias maneiras disponíveis para essa divulgação. E até mesmo patrocínios de clubes locais ou de eventos locais ou nacionais, dependendo da abrangência da loja que a gente está dizendo. De uma maneira geral, essas decisões de promoção vão buscar descobrir se nós vamos fazer promoção ou propaganda institucional ou se nós vamos fazer propaganda ou promoção de produto. Um exemplo de promoção de produto: eu estou vendendo televisor Philips na minha loja lá nas Casas Bahia. E de institucional, divulgo somente Casas Bahia e falo sobre preço baixo ou sobre situações de oferta de uma maneira geral, sem citar marca de produto. Normalmente, né, e é mais comum que aconteça, que as lojas de varejo se associem aos fabricantes para fazerem a propaganda em conjunto. Então, vendo Philips nas Casas Bahia, por exemplo. E ambos dividem os custos dessa comercialização. E um dos fatores que comentamos aqui no início, né, já quase que fechando essa questão dos fatores críticos de sucesso, o fator crítico de sucesso de um varejista, algumas pessoas costumam dizer, aliás, que não é um fator, que são 3 fatores críticos de sucesso: localização, localização, localização. Localização é tão importante que, se a gente tiver que realmente elencar os 3 fatores mais importantes para o sucesso de uma loja de varejo, localização vai estar exatamente nos 3 primeiros lugares, para vocês terem ideia. Imagina a localização como a facilidade de acesso do cliente à loja. Se a gente tiver que dar um exemplo, é provável que talvez você conheça situações em que uma determinada loja tinha um enorme sucesso, um fluxo grande de pessoas e tudo mais. Conheço vários casos assim. E de repente a prefeitura, né, o departamento de trânsito, veio e mudou a direção de mão da rua. E ao invés dos carros irem numa direção, agora vem na direção contrária. E essa loja perdeu os clientes. É muito comum que um lado da rua você tenha um grande movimento, exatamente do lado oposto da rua você já não tem grande movimento de pessoas. Isso acontece muito em pontos de ônibus ou pontos de concentração de pessoas. Alguns comerciantes costumam também analisar o lado da rua sob um outro ponto de vista, que é até muito interessante, muito prático. Você deve ficar, e, obviamente isso não vale para todos os casos, mas vale para muitos, onde você tem um fluxo de pessoas, de consumidores comuns. Você, olha, o lado da rua onde bate o sol pela manhã, normalmente é privilegiado. Ele tem mais fluxo de clientes que de manhã buscam o sol e de tarde, com o sol mais forte, vão buscar a sombra que está desse lado onde batia o sol de manhã. Então, esse lado da rua tende, às vezes, a ter mais valor, inclusive de locação, atrair mais clientes e assim por diante. Isso é bastante comum do pessoal que lida com varejo. E o sucesso, então, afeta o lucro e o faturamento, obviamente. E as decisões de localização passam, além de escolher a localização, de decidir se você vai construir, se vai comprar, se vai alugar, se vai fazer adaptações no local. E se essa loja de varejo é uma loja de bairro, de periferia, se é uma loja do centro, se é uma loja de shopping. Tudo isso, baseado nos elementos todos que nós vimos até aqui, vai alterar a condição de preço e de acesso das pessoas. E aí, fechando, né, já que falamos sobre essa questão de varejo, é fundamental que a gente não deixe de tocar num ponto que cada dia mais tem sido um ponto de avanço e de aprimoramento na gestão do varejo, que é o que a gente conhece como SR, que seria
resposta eficiente ao consumidor, ou Efficient Consumer Response. O que vem a ser isso? O SR, né, vão acompanhar na transparência aqui, do jeitinho que está escrito, conforme inclusive no site que está aí como fonte para vocês pesquisarem a respeito, se interessarem. Então, o SR, ou essa resposta eficiente ao consumidor, é um movimento global no sentido de melhorar as oportunidades das empresas de varejo conseguirem atender melhor aos clientes e, consequentemente, ter mais negócios e mais lucros. Na realidade, é quase que uma filosofia. E isso nos leva ao gerenciamento de categorias. O que é o gerenciamento de categorias? É você, juntamente com seus fornecedores, então varejistas, atacadistas, fabricantes, se juntam de tal maneira que você consiga gerenciar, identificar as categorias sob o ponto de vista do cliente e gerenciá-las para que elas deem o melhor resultado. No fundo, o segredo do gerenciamento de categorias é você encarar os produtos como se fosse o próprio cliente e colocá-las nas categorias que ele mesmo colocaria. No site que vocês viram na recomendação agora há pouco, você tem muita informação e se você for num instrumento de pesquisa, por exemplo, Google ou qualquer outro, você seguramente colocando SR vai ter uma série de informações que é um assunto extremamente importante para quem lida com o varejo, para quem lida de uma maneira geral no comércio e, infelizmente, de uma profundidade maior que não daria tempo para a gente tratar, mas que seria interessante se vocês pudessem pesquisar. Recomendo que façam isso aprofundando o seu conhecimento sobre esse assunto. E aí, o futuro do varejo, que é onde a gente vai pensar a respeito de para onde a gente caminha em função de onde a gente veio e do que viemos fazendo até então. Quais são as principais tendências em termos de varejo? Em função de uma série de fatores ambientais, nós temos crescimento da população em algumas faixas, estabilização em outras, mudança na renda, crescimento econômico, todos esses fatores caminham para que cada vez mais o varejo tenha que se sofisticar e que ele tenha que atender a gostos diferentes dos consumidores, cada vez mais exigentes, mais informados, com novas formas de compra, cada vez mais de informação globalizada. Dentro disso tudo, a tendência é que os produtos tendem a uma certa padronização, então em muitas lojas nós vamos encontrar os mesmos produtos, mas o varejo vai precisar personalizar isso, dando um toque especial, principalmente em relação aos serviços que eles prestam aos consumidores, de tal maneira que você precisa customizar o seu atendimento. E isso leva a um raciocínio que a gente chama de roda do varejo, que é mais ou menos assim. Imagina que nós temos uma loja de varejo que domine o mercado. Essa loja vai se transformando numa loja grande, os custos subindo, a burocracia aumentando, o controle dificultando, e essa loja entra em decadência. Seguramente alguma assume o lugar. Em função disso, aquela loja que assumiu o lugar também um dia vai crescer, talvez se torne obsoleta se ela não tomar cuidado. Enquanto ela está crescendo, está surgindo uma nova forma de comercializar, alguém está surgindo pequeno e vai crescendo mais ou menos devagar à margem do mercado e vai assumindo essas posições. Se a gente lembrar bem, eu vou citar um ou dois nomes aqui que vão fazer com que vocês entendam perfeitamente do que eu estou falando. Magazine Luiza, que resolveu crescer modestamente no início e cada vez mais acelerado em cidades do interior, principalmente interior de São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, e quando surgiu no cenário nacional, já uma empresa de peso, de relevo, já preparada para disputar posições melhores. E as próprias Casas Bahia, que também começaram bastante menores do que a expressão que tem hoje, nesse momento em que falo para vocês, e que seguramente foram ocupando lugares deixados pelos anteriores. Para que essas lojas, essas cadeias de lojas não caiam no mesmo processo, elas vão precisar renovar sempre. E esse ciclo vai se repetindo frequentemente. E dentro dessa tendência toda de concorrência, e-commerce, novos meios de competir pequeno varejo com grande varejo, a tecnologia permite isso hoje, né, acontecer mais, as empresas precisam responder ao ambiente. E se elas simplesmente resistirem à mudança ou cismarem só de reagir, seguramente desaparecerão mais rápido.
É importante que elas tenham uma proação e se antecipem às mudanças, se preparando para esse novo consumidor. Para isso é importante fazer leitura ambiental, olhar ambiente de negócios, planejamento estratégico, fazer pesquisa, aprender a interpretar pesquisa e tomar boas decisões em função disso, ter um bom sistema de apoio. Se a gente pudesse resumir muito do que diz o varejo, tem uma frase, um ditado americano, que em 3 palavrinhas simples resume tudo que a gente falou durante esse tempo todo. Retail is detail. Varejo é detalhe. Cuide do detalhe, não esqueça nada, não deixe que pequenos detalhes, pequenos esquecimentos minem o sucesso dos negócios. Aconselharia todas as pessoas que lidam com varejo a serem extremamente detalhistas e a preocuparem-se com os detalhes que os seus clientes enxergam. Então, fica talvez um ponto para a gente poder refletir aqui, finalmente. Quais são os detalhes que especificamente você tem negligenciado ou que acredita que a sua empresa tem negligenciado? Que detalhes deveriam ser analisados para que você pudesse sempre ter sucesso? Que pequenas coisas os clientes reclamam que podem se transformar em grandes coisas e permitirem que a concorrência avance? A gente não pode deixar acontecer isso, não é verdade? Então, ao longo dessa aula, nós aprendemos de uma maneira geral o que é uma loja de varejo, conhecemos os diversos critérios para se segmentar a loja e falamos sobre as decisões de varejo e as suas consequências sobre o negócio de uma maneira geral. Gostaria de desejar a vocês que tenham muito sucesso, que essa aula possa ter permitido uma ampla visão sobre o negócio de varejo e que a gente possa essencialmente praticar essas coisas todas, porque não adianta nada a gente saber e não fazer. Aliás, se dependesse só de saber, nenhum de nós provavelmente estaria aqui, porque todas as pessoas tomariam decisões corretas, que bastaria examinar o que a gente conhece sobre o assunto. Graças a Deus que isso não é suficiente. É preciso que a gente, além de saber, saiba que ponto do conhecimento deve ser aplicado. E isso constitui em grande parte o que a gente chama de competência e de habilidade, principalmente para tomar decisão. Eu espero que vocês sejam bons decisores e que saibam tomar as decisões corretas na sua vida pessoal e profissional. Espero revê-los brevemente. Um grande abraço. Professor, sobre a sua aula de marketing de varejo, o senhor comentou que no varejo a gente tem que decidir se vai ser algo para alguém ou algo para todos. Num contexto de uma instituição do tamanho do Banco do Brasil, que tem quase 4.000 pontos de atendimento, que tem que ser algo para todos, a função de ser algo para alguém, nós podemos dizer que essa função está na gerência? Seguramente, a gente poderia dizer, quando nós falamos ser algo para alguém ou algo para todos, a gente tem que ter um ponto de vista que é do mercado que está sendo atendido. Como o Banco do Brasil tem, como você disse muito bem, quase 4.000 localizações ou pontos de atendimento, ele deve ser algo para alguém em cada um desses pontos. Nós temos que analisar em cada um dos mercados que ele atende. Então ele pode, por exemplo, numa pequena agência do interior, ser algo para algumas pessoas, para alguém essencialmente daquela região, daquela localidade, daquele segmento que ele atende. Por exemplo, o banco, sabidamente, tem uma função social extremamente relevante no financiamento, agricultura, safra. Ele tem uma posição tão relevante que ele determina, inclusive, a possibilidade de sucesso de muitas dessas pessoas que dependem desses financiamentos e dos negócios com o banco, como pequenos agricultores, proprietários, para ficar apenas num exemplo. Então, da mesma forma, numa grande agência, numa outra localização, ele pode ser bastante significativo, por exemplo, no meio empresarial, para determinados segmentos, e muito mais como agente fomentador de desenvolvimento, de progresso. Então, ele acaba sendo algo para alguém que, na soma, vira sendo algo para todos,
mas não simultaneamente, não ao mesmo tempo, mas pela soma das partes. Seria quase como se eu pudesse fazer uma analogia, que o banco estivesse obtendo uma sinergia. Quando cada um cumpre a sua parte, o todo fica maior do que a soma dessas partes. Então ele vai ser bastante significativo para todos se ele fizer cada uma dessas pequenas partes.